Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ao nosso aulão de física. Separei aí 10 questões. Não segui uma ordem, digamos, de conteúdo, não. Fui colocando questões aleatórias. Tá? Foi isso que eu fui fazendo aqui. Pronto. A gente começa por uma questão de resistores, de resistência elétrica. Tá? O físico chamado George Simon Ohm, também conhecido como Ohm, estabeleceu duas leis da resistência elétrica ou da eletrodinâmica. Quais foram? U é igual a R vezes I, E, que é a primeira lei, e como segunda lei, pronto. Então, George Simon Ohm, ele estabeleceu duas leis da eletrodinâmica no estudo dos resistores. Quais foram essas duas leis? A primeira, a que a gente chama de RUI, R é igual a U sobre I, onde R é resistência, U é a DDP, que é a diferença de potencial, tá? E I é a corrente elétrica. E a segunda lei, que diz que a resistência é igual a uma resistividade, representada por uma letra, parece um P, mas na realidade é uma letra grega chamada de Rho. L é o comprimento do fio e A é a área. Nós não vamos precisar dessas duas equações para resolver a questão, nós só vamos precisar da primeira. Onde temos aqui as duas leis. Essa lei está para os circuitos elétricos e essa segunda lei está para resistência de fios. Como assim resistência de fios? Se você for utilizar, Ana Luísa, um fio para ligar uma caixa de som pequena, é um tipo de fio e a resistência dele ele não precisa ser tão espesso, a espessura dele não precisa ser tão grande. Quanto maior for a minha caixa de som, por exemplo, quanto mais alto-falante tiver, eu vou ter que ter um fio mais potente. Então essa segunda lei, ela se refere à resistência de fios. E essa segunda lei está dentro mais dos circuitos elétricos, tá? Falhou aqui. Pronto. Para resolver a questão, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, porque nós temos um resistor ôhmico, deixa eu ler daqui. Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente de intensidade 0,2 amperes, quando submetido a uma voltagem elétrica de 6 volts. Pode-se dizer que, então de cara, o que é que a gente tem na questão? Nós temos a corrente elétrica, 2 amperes, e temos uma DDP, que é dada em volts. Então de acordo com a primeira lei que eu acabei de falar aqui para vocês, é possível encontrar a resistência. Eu vou resolver o cálculo e depois eu vou dizer o que é que significa um resistor ôhmico. O cálculo é simples. Primeira, a gente só quer resistência. A DDP é 6 volts e a corrente é 0,2. Então nós temos 6 dividido por 0,2. Eu tenho 30. 60 sobre 2. 30 ohms, que essa ferradura é a unidade de medida da resistência. Professor, mas nós temos letra A, resistência constante na letra A. Na letra B também tem uma resistência de 30 ohms, mas diz que não é constante. Na letra C, 15, está descartado. Na letra D, 15. E na letra E, nós temos 20. Então já tiramos de cara aí 3 delas, C, D e E. Ou A ou B. Qual das duas? Letra A, resposta correta. Por quê? O resistor é ôhmico. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte: o gráfico dessa função, essa equação, essa função, é uma reta crescente. Então, qualquer valor que eu pegar, se eu tiver várias DDPs e várias correntes, por exemplo, vou fazer assim. Se eu tiver DDP 1, corrente 1. Se eu tiver DDP 2, corrente 2. Se eu tiver DDP 3,
Então, se eu pegar os números U sobre I, U sobre I, U sobre I, vai sempre dar o mesmo valor. Isso é um resistor ôhmico. Obedece à lei de Ohm. E se ele não obedecesse, professor? Não seria um resistor ôhmico. Então, eu não poderia utilizar essa relação aqui. Então, na física, em geral, nós temos resistores ôhmicos. Pode acontecer dele não ser? Pode acontecer uma vez perdida. O que é que eu posso entender por isso aqui? Se eu levar lá para a matemática, para o pessoal, que eu sei que tem gente do nono aqui, também, U sobre I, o 1 sobre 1, o 2 sobre 2, o N sobre N, é uma fração equivalente. Eu tenho frações equivalentes. Então, se eu tiver U sobre I, U sobre I, U sobre I, sempre dando o mesmo valor, eu tenho um resistor ôhmico. Beleza? Deu para entender? Então, se eu tivesse, Mateus, por exemplo, outra DDP e outra corrente, Laura, o que era que ia acontecer? Se eu dividisse a DDP pela corrente, ia dar o mesmo número, 30. E se eu fizesse outra conta, Ana Clara Alves, ia dar 30, ia dar 30, ia dar sempre 30, porque ele é ôhmico. Tranquilo? Por isso que na letra B você pode dizer, por que não pode ser a letra B? Resistência de 30 ohms, mas não é constante, pois outra voltagem, a resistência muda de valor. Não, se ele for ôhmico, ele não muda, tá? Podemos prosseguir? Segundo, então, pensei que a gente pudesse abrir para perguntas, mas vamos lá. Tranquilo? Pronto. Esse conteúdo a gente trabalhou agora recentemente com o pessoal do primeiro. É um conteúdo de... Eu vou chamar de queda livre, porque a própria questão diz que é uma queda livre, né? Cai livremente. Onde diz assim: um corpo de 1 quilo cai livremente a partir do repouso, de uma certa altura sob a ação da gravidade e na presença de uma força de resistência do ar de 2 newtons. Considere a aceleração da gravidade como sendo 10, aproximadamente, né? Fala aí, hein? Metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade do objeto e o deslocamento por ele após 2 segundos após a sua queda? Veja só. A gente diz que um objeto está em queda livre quando a única força que cai sobre ele, que está agindo sobre ele, é a gravidade. Então, todo o corpo, quando está em queda livre, a única força que age sobre ele é a gravidade. Só que aqui tem um detalhe. Esse corpo não cai em queda livre. Por quê? Porque bem aqui ele diz assim, ó. O corpo cai livremente, ele não usa a expressão queda livre, que elaborou, e diz, na presença de uma força de resistência do ar. Quer dizer que o ar, agora que o ar tem resistência. Quando a gente fala queda livre, não tem resistência do ar. A gente lembra logo do vácuo. Está no vácuo, né? Só que aqui você tem o peso do corpo e tem o vento, a resistência do ar. Vai chegar um momento que a gravidade vai ficar igual à resistência do ar, enquanto o objeto cai. A gente chama isso de velocidade terminal. Eu comentei até na sala do primeiro, eu coloquei até um vídeo que o que é que aconteceria se uma formiga caísse de um prédio de 80 andares, 100 andares. Não importa a altura do prédio, não aconteceria nada. Porque a questão não é a velocidade, a questão é a velocidade terminal dela, tá? Então é o seguinte, o que é que nós temos? Vamos lá, ser mais objetivo. Temos o corpo tem massa 1 quilo. Vamos separar aí, então, massa. Parte do repouso significa dizer que a velocidade inicial é 0. Ok. Tem um peso, não tem? O peso desse corpo depende de quê? O peso depende de 2 coisas, né? Que eu chamo de tamanho de blusa, né? PMG, peso, massa e a gravidade. A massa não é 1 quilo? A gravidade não é 10? Quanto é o peso desse corpo? 10 vezes 1, 10. Mas tem uma força contrária. Qual é a força contrária? A resistência. E o que é que a questão quer? Depois de 2 segundos, está perguntando qual é aproximadamente a velocidade e o deslocamento. Então vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. A gente também trabalhou agora esses dias sistema de forças.
Eu vou começar pela segunda lei de Newton, que diz, segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que eu tenho duas forças aqui. Aí eu tenho uma para baixo, quem é? É o peso. E outra. A outra é uma força, vou chamar de força R, Rzinho. Tá? Que é a força de resistência que ele está chamando ali. Então eu vou chamar FRzinho de força de resistência. FRzão, ou R maiúsculo, de força resultante, que é a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. A gente já tem aqui esse peso. O peso não é M vezes G? Lembre-se. Peso M vezes G. 10 vezes 1 é 10. Quanto é que vale a força de resistência? Segundo a questão, 2 newtons. Quanto é que vale a massa? 1. O que é que o senhor está fazendo, professor? Estou encontrando a aceleração. Esse corpo aí, ele já não mais está caindo em queda livre, porque tem uma força de resistência. Eu tenho uma força para baixo e uma força para cima. Então ele não está livre, dizendo, ele está caindo a 10 metros por segundo ao quadrado. Não está não. Pronto, nessa conta aqui eu acho o quê? Qual é a aceleração que ele que ele adquiriu? A igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Carlos Júnior, por que eu preciso disso aí? Porque eu preciso encontrar a velocidade e o deslocamento. Para encontrar a velocidade, não sei se vocês lembram, por exemplo, se eu quiser encontrar o deslocamento, eu posso escrever essa fórmula aqui, ó. Lembram? Sorvetão, aí a altura inicial eu chamo de 0, a velocidade inicial é 0, aí vai ficar assim, ó. H igual a GT ao quadrado sobre 2. Aí você diz, o G vale 10. Não. O G valeria 10 se ele tivesse submetido só a ação da gravidade. Ele não está submetido, ele tem uma força de resistência. Beleza. Também podemos encontrar, aqui nós vamos encontrar, o tempo eu já tenho. Quanto é que é o tempo? O tempo não é 2? Aqui eu escrevi G, né? Só que esse corpo, ele não está, como eu falei já várias vezes, ele não está submetido à ação da gravidade, da aceleração da gravidade. Ele está submetido a essa aqui, ó. Correto? E se eu fizer aqui, ó, como me acompanhe, 8 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Quanto é que dá isso? 16? Ótimo. 16 metros. Se eu for por exclusão, eu já sei qual é. Mas eu estou no aulão, eu não estou por exclusão, nem estou fazendo a prova da URCA. Eu já saberia qual é. Simples, letra C, acabou. É isso mesmo. Acabou-se. Agora vamos fazer a conta? Alguém pode perguntar assim, por que o senhor trocou o G por A? Pensaram alguém? Pensou? Alguém pensou? Por que ele trocou o G? Ele botou o G e depois ele tira. Quando a gente fala em queda livre, a gente lembra do G. Só que aquele corpo que eu falei ali, que está caindo, ele não cai unicamente e exclusivamente sobre a ação da gravidade. Ele tem uma força de resistência. Se ele tem uma força de resistência, eu calculei o peso menos a força de resistência e encontrei a aceleração. E coloquei aqui. Porque aqui, se alguém estiver estranhando, eu posso botar um S, um ΔS, se você preferir. Correto? Posso botar um ΔS. Tudo bem até aqui? E para encontrar a velocidade? Eu posso usar o tempo, posso não usar o tempo, eu já sei que dá 16. E aí? Alguém disse, eu posso usar a equação de Torricelli? Alguém pode dizer, não, se ele está pedindo em 2 segundos, por que eu posso usar a Torricelli? Por que eu não posso, se está dentro das equações? V quadrado igual a... O VO é 0, então fica 2 vezes A vezes ΔS. Vamos lá. 2 vezes A, quanto é que vale o A? Vale 8. Quanto é que vale o ΔS? 16.
Vocês concordam que nem precisa terminar ali para dizer que dá 16, né? Porque se eu for fazer a conta, alguém vai dizer assim: Carlos Júnior, 16 vezes 16, 256. Raiz quadrada de 256, 16. Então V vai ser igual, vou escrever isso aqui, tá? Só para fazer que não precisava. Daqui dava para a gente tirar tudo. Até porque aqui fica 16 e 16. Eu podia ter 4 e 4 e aí pode variar. Isso aí é o de menos. 16 metros por segundo. Pronto, essa questão aqui. Então, eu principalmente tenho resolvido muitas questões de queda livre somente, sem a resistência do ar. E aqui vocês estão vendo uma situação em que tem a resistência do ar. Então, como é que eu raciocínio, Lícia, com esse tipo de questão? Eu penso que tem uma força para baixo, mas eu tenho uma força para cima, que vai fazendo com que o corpo vai diminuindo a velocidade até um certo ponto, até chegar no chão, por exemplo. Ou se você disser, não, Carlos, se ele está caindo aí, ele está aumentando a velocidade. Mas existe o que eu chamei de velocidade terminal. Quer um tempinho para copiar? Quer que eu adiante a terceira? Tá bom? Não estou me policiando com aulão não, câmera não, estou mais... Também dá para entender porque é que eu estou subtraindo, não está? Forças de sentidos opostos. Eu tenho uma força para baixo e tenho uma força resistindo, ou seja, contrária. Estou vendo que alguns estão copiando. E para não... Podemos? Alguns já... Questão de otimização de tempo. Quem quiser bater foto, tá bom? Da resolução. Ou se não der tempo, vocês me pedem depois. Que aí eu mando só. Ok? Copiando? Por que a regulação do você está modificada? Ela está modificada? É assim, quando a gente fala em queda livre, a gente usa um H. Quando a gente fala em vertical, eu uso um H. Horizontal, a gente usa ΔS. Mas você veja que é a mesma coisa. Eu tenho um deslocamento, eu tenho uma distância, uma altura. Vai dar meia dúzia por 6. Então, se você disser, a equação de Torricelli, eu posso escrever como V ao quadrado, V ao quadrado. Geralmente a gente lembra assim, ó. Maiara, geralmente a gente lembra dela assim, queda livre. Só que eu não escrevi ela assim, tirei o G e coloquei um A, e o ΔS ou H, tanto faz eu colocasse. Até porque ele me pergunta, deixa eu pegar daqui mesmo, ele pergunta o deslocamento, né? Então, entre deslocamento e altura, qualquer letra que eu colocar aí não vai interferir em nada. Tá bom? É por isso. Então, o que acontece na realidade é assim, a equação de Torricelli, ela vem com ΔS mesmo. Ela é da cinemática. E ela é pega, digamos assim, e utilizada na queda livre, trocando-se as letras. Você vê que o S se transforma no H. O S0, H0. E o ΔS se transforma num H também. Certo? Então eu troco só de letras. Para dizer que um é vertical, outro é horizontal. Só isso. Ok? Vamos na próxima? Vamos lá então. Terceira questão. Um corpo de massa 1 kg e velocidade num certo referencial inercial, 3 metros por segundo, colide não elasticamente com outro corpo de 2 kg inicialmente em repouso. Então nós temos, primeiro, um corpo de massa 1 kg e velocidade 3. Ele colide com outro corpo que está parado, mas teve massa 2. Após a colisão, o que é que acontece? Ambos ficam juntos. Essa informação é muito importante. Ambos, ou seja, os dois corpos ficam juntos, grudados um no outro. E o que podemos concluir?
Olha só. Vamos lá. Nós estamos diante de uma situação de um conteúdo chamado de colisões. Vou apagar, tá? Colisões. Existem três tipos de colisões. A física estuda 3 tipos de colisões. Essa daí, que se refere à questão, ele diz que é de não elástica. Não elástica, as colisões não elástica. Na realidade, a física diz que a chama geralmente de inelástica, então é a mesma coisa. Isso aí muda alguma coisa, CJ? Muda. Uma das características dela é os corpos ficarem juntos. A questão diz, os corpos ficam juntos, corpos grudados ou juntos. Então existem veículos que colidem um com o outro e os dois ficam grudados, ficam presos. Esse tipo de colisão é chamada de inelástica. O que é que acontece com a energia cinética? Todo mundo lembra o que é energia cinética, né? Energia cinética é energia de movimento. Tudo que tem movimento tem energia cinética. Tem velocidade. Então, a dissipação aqui da energia é máxima. Como assim, professor? Dissipação é máxima. A perda de energia. Dissipar, perder. Perdeu a energia. Aí você diz, como assim perde energia? Lavoisier diz que na natureza a energia não é nem criada nem destruída, ela é transformada. Não, o que acontece é o seguinte: eu posso ter durante um movimento uma energia perdida. Ela se perdeu. Não quer dizer que ela foi destruída. Ela foi dissipada. Ela pode ter se transformado em outra modalidade de energia. Mas nesse tipo de colisão, os corpos ficam juntos e a dissipação da energia é máxima. Tem uns detalhes aqui que eu não vou entrar neles não, tá? Por exemplo, um coeficiente de restituição, tem uns detalhes desse conteúdo ainda. Esse conteúdo aborda 3 tipos de colisões, tá? A parcialmente elástica, e a perfeitamente elástica. São esses 3 tipos. Professor, qual delas a energia se conserva? Nessas duas. Nessas duas. Essa aqui não se conserva. Essas duas há conservação de energia. Pode haver perda mínima. Como é que eu vou resolver a questão? Vamos resolver o seguinte. Não sei se vocês lembram. Para estudar colisões, a gente tem que estudar um conteúdo chamado de quantidade de movimento. Essa questão eu vou ter que detalhar um pouco mais, tá? Quantidade de movimento. Isso aqui é geralmente o último capítulo de dinâmica. Quando você pega a parte de dinâmica, começa leis de Newton, energia, trabalho, potência, rendimento. Deixa eu ver aqui o que mais. Energia, trabalho, potência, rendimento, leis de Newton, plano inclinado, força de atrito, toda aquela parte lá, no último capítulo, você vê esse negocinho aqui, colisões. E o colisões, antes dele tem uma introdução, que é a quantidade de movimento e o impulso. Mas vou falar só em quantidade de movimento, que é chamado pela letra Q. Tá? Que não é quantidade de calor, tá? É quantidade de movimento. Como é que a física define? Quantidade de movimento é M vezes V. M massa, V velocidade. Então esses corpos aqui, eles tinham uma quantidade de movimento antes da colisão. Por que eles tinham quantidade de movimento? Tudo que tem massa e velocidade. Primeiro corpo, tem massa? Tem velocidade? Tem quantidade de movimento. Segundo corpo, tem massa? Tem quantidade, tem velocidade? Tem. É zero, mas tem. Então a gente diz assim, ó. Fisicamente falando, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Não lembro se vocês viram esse conteúdo, mas independente disso, vamos lá. Quantidade de movimento antes. Quantidade de movimento na MV, eu tenho 2 corpos, né? Vou fazer a conta com os 2. Vai ficar M1V1
M2, V2. M1 a massa do 1, M2 a massa do 2, V1 e V2. Então, respectivamente. A questão diz que eles ficam juntos depois, não ficam grudados? Se eles ficam grudados, olha o que é que acontece com a equação depois da igualdade. Fica V, que é a velocidade final, vou botar VF. M1 mais M2. Carlos Júnior, por que a fórmula é assim? Porque a colisão é inelástica e os corpos ficam juntos. Onde é que diz isso? Bem aqui, ó. Juntos e não elástica. Então ela é inelástica. Agora eu vou resolver. Massa, vamos lá. Pegar daqui. Vamos lá. Massa 1, velocidade 3. Massa 2, velocidade 0. VF. Aí você, professor, o senhor está fazendo o quê? Que aqui está a questão, se a gente olhar pelas alternativas, está perguntando sobre a energia cinética. Se aumentou, diminuiu. O senhor está encontrando a velocidade. Para encontrar a energia cinética, eu preciso da velocidade. É isso que eu estou fazendo. Beleza? A soma das massas. É 1 e 2, né? Isso. Pronto, está aqui. Isso aqui dá 0, né? Fica 3 dividido para 3. Vou fazer aqui mais curtinho, tá? Dá 3 dividido para 3. 1 metro por segundo. De quem é essa velocidade? Dos dois corpos. Por quê? Porque eles ficam juntos. Se eles ficam juntos, a velocidade é dos dois. Eles estão grudados. Aí você diz, o que é que adiantou eu encontrar a velocidade deles? Ah, agora eu vou saber se houve diminuição ou aumento de energia cinética. Como eu vou saber? Talvez alguém diga assim, Carlos, não dá para resolver a própria questão se o aluno lembrar dessas características das colisões? Dá sim. Porque eu teria, digamos aqui, vou pegar aqui com letra daria sim para saber. Porque assim, ó, houve diminuição de 1 joule, houve aumento, ó. O que é que acontece na colisão inelástica? A dissipação de energia é o quê? Não é máxima? Ele não vai perder energia? Ah, se você é aluno e diz, na inelástica ele perde energia. Espera aí. O princípio de conservação do momento linear, a quantidade de movimento foi violado. Não. Houve uma diminuição de 3 joules, houve uma diminuição. Eu já sei que houve uma diminuição. Por quê? Não entendi. Porque se a energia dissipa, ela diminui. Então ela era 1 antes e ela diminuiu. Eu vou provar. Houve aumento de energia? Não. Se você conhece as características das colisões, você vai ver que a inelástica não há aumento, há uma diminuição. Então eu tenho a letra A ou a letra D. Por que a letra A? Porque houve uma diminuição de 1 joule, houve uma diminuição de 3 joules na energia. Como é que eu sei? Calculando a energia de cada um. Vamos calcular? Vamos lá. Rafael disse que eu posso ir até onde? Até no máximo aqui, né? Mais um pouquinho. Posso? Beleza. Pronto. Vamos calcular a energia? Antes. Energia cinética. Massa. A massa é 1. Velocidade 3, né? Eu estou fazendo do corpo 1, tá? Massa 1, velocidade 3, ao quadrado sobre 2. Lembre-se que energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Quanto é que dá isso aqui? Dá 4,5, concorda? Energia cinética, 4,5. Vamos fazer a outra. Professor, o senhor vai fazer a energia cinética do outro corpo? Não. Antes do movimento não, Sandra. Por quê? Ó, a velocidade do outro é 0. Não há necessidade de eu fazer a energia cinética dele, que vai dar 0. Mas o que já vinha com velocidade, Ana Luísa, deu energia cinética 4,5. Depois da colisão, foi o que aconteceu com a velocidade? Você vai dizer, ela diminuiu e ela passou a ser 1. Vamos calcular a energia cinética. Depois, energia cinética, massa, a massa dele, que é 1, né? Continua o mesmo, velocidade sobre 2, né? Aliás, a massa dele é 1, tá certo, beleza. Aí, vai dar quanto?
Velocidade. Quanto? 0? Ótimo. 0,5 joule. Ok. Fiz de 1, deu 4,5. Só que se eu diminuir dá 4, né? Deixa eu ver se algum dos valores aqui. Deixa eu ver. Massa 1. A não ser que aqui fosse a soma das massas. Mas se eu tiver as massas aqui somadas dá um 3, né? Correto? Ó, se eu somar as massas depois, se eu somar as massas dos dois, não é 1 e 2? Correto? 1 e 2, dá 3, né? Pronto, vamos refazer. Dá quanto agora? Quanto? Pronto, então retifique aí. Eu coloquei a massa 1, então eu estou corrigindo. Por quê? Porque agora eu posso somar as duas massas no final. Quanto é que deu a diferença? A diferença. 4,5 menos 1,5. 3. Qual a alternativa? Letra D. Houve uma diminuição de 3 joules de energia cinética total e conversão em energia térmica interna das partículas. Térmica, temperatura, efeito joule. Tá? Por isso que dissipou. Se transformou em calor. Obedecendo o princípio da conservação de energia. Beleza. Ó, se a gente esquece aqui desse, que eu esqueci agora, inclusive, de colocar aqui, eu coloquei a massa 1, né? E a massa dos dois, porque eles ficaram juntos, grudados. Aí eu uso. Tá bom? Então, é um conteúdo que tem probabilidade de cair, porque não lembro na última edição, mas essas edições mais recentes caiu colisão. Então, tem 3 tipos de colisão. O que tem a mais que o que eu não coloquei aqui é o cálculo do coeficiente de restituição, que eu não vou adentrar nesse detalhe não, o que é ou como calcula, a gente não tem tempo para isso, nesse momento. Mas os tipos de colisão, conhecer e conhecer as características. Não conserva energia, dissipa total. E aqui é a conservação da energia. Se tiver perda, é mínima. Ok? Tudo bem até aqui? Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, quem quiser dar uma olhadinha e dar uma revisada em colisões. Tá bom? São muitos conteúdos, né? Inclusive aqui eu não contemplei todos. Vamos lá então, continuar. Pronto. É uma questão mais curta, embora tenha alguns de vocês que talvez nem conheçam o conteúdo. O segundo ano recentemente viu isso aqui, tá? Vamos lá então. Um cilindro contém um gás em baixa densidade, que podemos considerar como o gás ideal. Através de um pequeno orifício no cilindro ocorre um escoamento de gás para o exterior. Suponha que um reservatório térmico em contato com o cilindro mantém constante a temperatura. Opa, então é uma temperatura constante. Nós estamos diante de um gás ideal de baixa densidade e que tem uma temperatura constante. A gente chama de transformação isotérmica, temperatura constante, tá? Sendo PV, P', V', os pares de pressão e volume no início e no final do processo, onde a massa no final do cilindro passou a ser a metade da inicial. Então podemos dizer, olha, eu vou primeiro usar o raciocínio que eu tenho visto acompanhado por alguns alunos nas aulas mesmo ao longo dos anos. Se é para chutar esse negócio aí, eu chuto na letra A. Motivo simples, ele está falando em metade aqui e ali tem o dobro. Pronto. Então eu também já acertaria, né? Então quem pensou nisso aí, já vai. Ah, eu vou fazer pela equação de geral dos gases, não vai dar certo. Por quê? Porque lá no finalzinho, ele fala que a massa final passou a ser a metade da inicial. Ah, então eu tenho que resolver por Clapeyron. Equação de Clapeyron. Então o cálculo ficaria, aqui eu posso apagar, né? Então a resposta de antemão já é a letra A, a gente já sabe aí, tá? Então vou para a explicação. Por que a letra A, Carlos?
Só porque tem um 2 ali, vocês vão ver que eu vou fazer aqui umas continhas, mas vai chegar nessa conclusão aí. Posso ter outras explicações também. Aliás, explicação em argumentos. Explicação no argumento. Ó, a equação de Clapeyron, que trabalha com os gases. Equação de Clapeyron, que diz PV é igual a nRT. É P minúsculo, tá? O pessoal que está aqui que não viu vai dizer assim, esse P é o quê? Esse P é a pressão, P minúsculo. P maiúsculo é peso na física, tá bom? Na equação geral dos gases, eu escrevo um P maiúsculo também. Acho que os meninos do segundo, quem está aqui, lembra, mas o ideal seria P minúsculo para não misturar. Mas esse N é o número de mols, então entra um pouquinho em química. Esse R é uma constante, chamada de constante universal. E esse T é a temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta? Temperatura escala Kelvin, tá? Então P pressão, V volume. Veja que o V maiúsculo não é V minúsculo, não é velocidade como eu usei na questão anterior. Vamos separar. Professor, mas aqui está falando em pressão e volume, dois momentos de um gás que foi escoado, e ele fala que a pressão é PV e no final é P', V', e diz que a massa, onde é que eu vou encaixar a massa aí? A massa a gente vai encaixar aqui, ó, N é Mzinho sobre Mzão, massa atômica dividido por massa molar. Então esse Mzinho vai ficar sobre 2, mas já de cara, eu vou fazer porque eu preciso, coloquei a questão, eu tenho que mostrar, né? Então é o seguinte, nós temos dois momentos. Temos PV, nRT, eu vou botar PV, Mzinho, Mzão, RT. Hoje só a temperatura é constante, eu posso tirar esse T? Podemos. Vamos tirar? Vou tirar o T, tá bom? Não vai influenciar. Isso aqui é um primeiro momento. O segundo momento vai ser o quê? A questão chama de P', V', nRT. Ó, o número de mols do gás vai mudar, porque, segundo a questão, a massa é metade, né? Vou também tirar aqui, ó. Vou tirar o T, vai ficar P', V', Mzinho sobre 2, dividido por Mzão, já vou colocar direto, tá? Então, fazer o seguinte aqui. P', V', vezes R. Se a gente igualar essas duas equações, ó, aqui é PV, aqui é PV, né? Eu posso igualar as duas. Se eu igualar as duas, se eu disser que PV é igual a P', V', aqui desse lado vai ficar Mzinho, Mzão vezes R, igual. Do outro lado eu vou ficar com o quê? Vamos fazer aqui a divisão de frações? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, ó. Verifica aí para mim, se você... Posso cancelar esses R's, não posso? Posso cancelar? Posso cancelar o M? O Mzão? O Mzinho? Se você disser, cara, vai cancelar tudo. Então a gente vai ficar assim, ó. PV, P', V'. E esse 2? E o 2? Ó, olha para as alternativas. Na realidade, ficaria melhor se eu tivesse dividido uma pela outra. Se eu dividir uma pela outra, esse 2 vem bem para cá. Ele vem bem para cá. Se eu dividir essa expressão por essa aqui, ó, vai ficar dividido. Aí o 2 vai subir. Se eu dividir uma pela outra, em vez de igualar, dividir. Se eu fizesse uma divisão uma pela outra, esse 2 vinha para cá, quando eu dividisse. Tranquilo? Deixa eu afastar aqui, pessoal. Mas de cara, diga lá, Dudu.
Pela geral, ficaríamos assim, ó. Vou até aqui. Como a temperatura é constante, vou tirar o T, né? Então ficaria P, V de um lado, P', V' do outro. Você poderia também pensar assim, como talvez você esteja pensando. Cara, a massa não vai ficar pela metade? A massa não tem a ver com o volume? Ele não fala lá no início de densidade? Fala, ele fala, baixa densidade. A densidade é massa sobre volume. Se eu diminuir a massa, eu aumento o volume. Quantas vezes? 2 vezes, concorda? Não são inversamente os dois? Ou não? São sim. Então o 2 vinha bem para cá, Dudu. Evitava o caminho. E evitava também o conhecimento dali, ó. Só olhando, alguém pode dizer, não, ali já matava. Beleza, mas eu preciso mostrar que veio, né? Beleza? Vou seguir, tá? Adiante. Tá bom? Pronto. Aqui eu acredito que tenha outra teoria. A gente volta para a parte de eletrodinâmica. E essa teoria aqui envolve geradores e receptores. Tá? Na física a gente tem alguns equipamentos que a física faz o estudo dela. Então ela tem resistores, ela tem geradores, receptores e capacitores. A gente viu para a primeira questão os resistores. Essa questão que a gente vai fazer aqui envolve gerador e receptor. Gerador eu não preciso nem muito dizer o que é. Todo mundo escuta muito falar, mas receptor, alguém pode dizer, receptor que seria o quê? Uma batedeira, um ventilador, eu posso considerar um receptor. E o que é isso? É um dispositivo elétrico ou eletrônico que converte energia elétrica em não necessariamente em energia térmica. Ou seja, se eu tiver energia elétrica sendo convertida em outro tipo de energia que não seja calor, eu posso chamar esse equipamento de receptor. Tá? Alguém pode dizer, Carlos, um ventilador. Um ventilador recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica. Então, posso chamá-lo de receptor. Por quê? Porque ele não transforma em calor. Embora tenha, vai esquentar. Alguém pode dizer, mas o ventilador esquenta. Ele esquenta, mas a função dele não é esquentar. Eu estou falando em esquentar em sentido de função, como o ferro elétrico, a sanduicheira, o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, que são resistores. Tá? Bem, se conhecer a equação, fica fácil de resolver. Essa questão aqui não é da última prova, mas na última prova da URCA, a última edição, caiu uma questão com esse conteúdo só com letras. Só letras. O que é que a gente vai ver daqui? Aqui eu já posso? Tem alguém copiando, né? Tá bom. Eu posso. Vou apagar essa parte aqui, ó, que Dudu perguntou. Então nós estamos aí na questão 5 com receptores e geradores. É um conteúdo longo, tá? Tem uma equação do gerador, tem uma equação do receptor, usa a lei de Ohm aqui, usa uma equação chamada de Ohm-Poinellet. São um dos físicos que ajudou Mas o que a gente vai... Por que tem receptores e geradores, né? Nem li a questão, vamos lá, vamos fazer a leitura. Me antecipei. Um circuito em série, ou série, de corrente contínua, possui uma bateria com eletromotância. Ele usa aqui o termo eletromotância. Alguns livros usam eletromotriz, vai dar a mesma coisa. Mais na frente ele usa o termo de contra-eletromotância, que é contra-eletromotriz. Tanto faz esses termos. Então vamos lá. Um circuito em série possui uma corrente contínua, falo já sobre isso,
Possui uma bateria com eletromotância de 14 volts e resistência interna de 1,5 ohm. Um motor com contra-eletromotância E' 6 volts e resistência interna 0,5 ohm. E por fim, uma resistência externa de uma lâmpada, por exemplo, com resistência 18 ohms. A corrente elétrica nesse circuito tem intensidade. Olha só, deixa eu detalhar algumas coisas primeiro. Corrente contínua. Esses dias eu falei com o pessoal do terceiro ano que é corrente contínua, mas para quem está assistindo aqui, corrente contínua, a corrente só tem um caminho, uma pilha. Só tem um caminho. Não tem outros caminhos, tá bom? Se eu ligar uma bateria, se eu tiver só um caminho, uma bateria de carro, só tem aquele caminho, corrente contínua. Corrente alternada, os nossos lares, o que nós estamos utilizando aqui. Eu tenho vários caminhos da corrente elétrica, então seria corrente alternada. Professor, o senhor disse que resistência, eu até também defini o que era resistores esses dias, numa das aulas do terceiro ano. Resistor, um dispositivo que converte energia elétrica em energia térmica, não foi? Então ele transforma eletricidade em calor. Aqui na questão está falando em resistência interna, Rzinho. Esses Rzinhos, eles não têm a finalidade de esquentar, tá? Eles são resistências internas que não têm essa finalidade de esquentar e virar efeito Joule. Espero que você esteja entendendo. Para resolver, se você lembrar da equação dos geradores não, tem uma equação que vai fazer o seguinte, diz que a corrente vai ser a somatória de E dividido por Rzinho e Rzão. Por que uma soma no denominador? Porque eles estão em série. Eles estão em série. Em série, a resistência equivalente a uma soma. Eu poderia estar usando... Alguém poderia... Por que não resolveu pela primeira lei de Ohm? Poderíamos. Se alguém fizer menção a isso aí, ou pensou... Nossa, acho que poderia, Carlos, usar I é igual a U sobre R, né? Porque é assim, ó, gente. Aí na questão, ele chama de eletromotância e contra-eletromotância. Nos livros, em geral, chama de força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Embora seja chamado de força, a força eletromotriz ou contra-eletromotriz são dadas em volts. Então é assim, no polo positivo tem um potencial elétrico. O pessoal do terceiro vai entender melhor do que eu estou dizendo aqui, que a gente viu o potencial elétrico agora recente. No polo positivo tem um potencial elétrico. No polo negativo tem outro potencial elétrico. A diferença deles dois dá DDP, a letra U, diferença de potencial. Então a força, aqui é um símbolo de somatória, tá? Utilizado na estatística. Esse é assim meio... desse jeito mesmo que vocês estão vendo aqui. Então é simples, você vai dizer, agora sim, ó. Quanto é que vale o primeiro E? O E, aliás, 14. O E', 6. Vou fazer 14 menos 6. Aqui no denominador eu vou fazer 1,5 mais meio mais 18. Então vou ficar com 14 menos 6, dividido para 20, né? Ou seja, deixa eu anotar aqui. Isso aqui a questão diz que é 14, isso aqui a gente diz, lá diz que é 6, aqui vai ficar 1,5, 0,5 mais 18. Você fica com 8, correto? Dividido para 20, que dá quanto? Dá não? Beleza, vamos subir aqui. Até aqui dá? Até aqui? Beleza, então vou continuar para cá, tá? Ó, tá pegando para ali. 0,4 ampere. Eu preciso conhecer essa equação aqui. Ou seja, eu vou pegar essa força aqui, vou chamar de força, tá? Força eletromotriz, 14. Vou diminuir dessa daqui a diferença entre elas.
Por que não pode ser uma soma, né? Alguém pode perguntar, por que não foi uma soma ali? Que aqui é o símbolo de somatória, mas aqui é uma diferença, porque a gente está trabalhando com volts. E quando eu trabalho com volts, com DDP, eu estou trabalhando com diferença de potencial. Então eu tenho um potencial no circuito. Esse circuito está envolvendo esses dois equipamentos, porque está falando em eletromotriz e contra-eletromotriz. Tem a resistência interna de cada um. Então isso aqui resolve, tá? Poderia vir para cá, ou poderia pegar também a lei de Ohm-Pouliot, que vai cair nessa daqui, se a gente for brincar um pouquinho com ela aqui. Então eu preciso dessa daqui. Então, física da URCA, terceiro ano principalmente, pessoal da eletrodinâmica, eles gostam de colocar questões de resistores, capacitores, geradores e receptores. Certo? Capacitor, resistor, gerador e receptor, os 4. Pode ser no circuito, pode não ser. Tá? Seria interessante também dar uma olhadinha nesse conteúdo. Ele não é grande e não envolve grandes equações. Ele talvez seja bem melhor aí do que um plano inclinado ou outra coisa aí qualquer que, tá? Vocês possam ver. Pronto, sexta questão. Aqui a gente traz, eu quis separar uma questão que envolvesse a física moderna, tá? A URCA tem trazido questões, por exemplo, com a constante de Planck, a equação de de Broglie, como ele fala ali, com as ideias de de Broglie, e se a gente for adentrar aqui, aí vai as equações de Maxwell, de Max Planck, as contribuições de Einstein na teoria da relatividade, o efeito fotoelétrico e outras coisas. Mas a questão diz: de acordo com as ideias de de Broglie, 1924, uma partícula subatômica, como o elétron, possui uma onda associada cujo comprimento de onda é dado por... Ele te dá a equação. L é igual a H sobre P. L ele chama de comprimento de onda. H é a constante de Planck. Sobre P. Eu vou já falar sobre o que é esse P aí, tá? Onde a constante de Planck vale 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Ou joules segundos. É a constante de Planck. Se usarmos a expressão de de Broglie para uma partícula de 1 grama de velocidade, 1 grama com velocidade de 1 metro por segundo, né? Lá incorreto. Ou seja, a partícula tem a massa de 1 grama e tem a velocidade de 1 metro por segundo. Então nós temos a seguinte informação: velocidade 1 e massa 1 quilo. 1 grama, desculpe. Vamos ter que transformar em quilo. Pronto, ele te deu a equação. Aí você pode pensar assim: onde é que eu vou encaixar isso aqui? Ó? Esse H é a constante de Planck, ele diz na questão, você pode ver. Então você vai substituir por 6,6 vezes 10. L é igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. O P. Ele fala velocidade e fala massa. Lembra daquela questão que eu falei em quantidade de movimento? Lembram? Quantidade de movimento era o que mesmo? Massa vezes a velocidade, correto. Então, estamos falando aqui em partículas subatômicas, está dizendo ali, ó, teorias de de Broglie. Na física clássica, a gente escreve Q é igual a M vezes V. Na clássica, Q, quantidade de movimento. Na física moderna, que seria o quê? P, porque eu estou com partículas subatômicas, então pequenas, escreva a mesma equação. Está aqui, Thaís, ó, e Maiara. Acabei de trocar de letra. Você vê a comparação na física. Você troca de letra, mas você está trabalhando a mesma teoria, a mesma analogia, vamos dizer. Teoria não, que ali é a teoria subatômica. Ó.
Quantidade de movimento, física clássica, física newtoniana, subatômica, teoria aqui de, entrar aqui de Maxwell, Planck, de Broglie e outras, Einstein. P é M vezes V. Então aqui, ó, no lugar desse P, eu vou colocar M vezes V, onde eu tenho a massa e tenho a velocidade. Então eu só vou substituir e fazer a conta. Um detalhe importante: a massa está em grama, tem que ser em quilo, tá? Então fazendo essa conta aqui, vai ficar assim, ó, 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Isso aqui é aproximadamente, tá? Essa 6,6 não, é como uma constante aqui bem pequena mesmo, tem mais números, mas ainda bem que aqui massa eu vou botar 10 a menos 3 e velocidade eu vou colocar 1. Por que o senhor colocou 10 a menos 3? Porque 1 quilo são 1000 gramas, e se eu quiser transformar gramas em quilo, eu divido por 1000. É isso? Dividir por 1000, matematicamente falando, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Ou eu divido por 1000, ou multiplico por 10 a menos 3. Pronto, aqui vai ficar simples, né, agora? Porque eu não tenho ninguém para dividir o 6,6. Então eu vou ter L é igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos metros, né? A unidade de medida que vai ter aqui. Pronto. Resolvida a questão. Vamos lá. 6,6 vezes 10 elevado a menos 31, letra D. Aí ele diz assim: um valor muito pequeno, que as dimensões nucleares, o que corresponde às nossas observações macroscópicas, onde não observamos a dualidade onda-partícula. Tá? É algo que também vai ter uma questão aqui mais na frente, que a gente vai falar sobre onda-partícula. A onda é luz, a onda é partícula. Tem as duas teorias, de Newton e de Christian Huygens. Então tem sido abordado frequentemente equações da física moderna, como com a constante de Planck, calculando a energia. Inclusive caiu na última edição, envolvendo não só essa fórmula aqui, como da energia, tá? Da energia. Então procurem dar uma olhadinha na parte teórica, que é interessante. Não entrando nas equações de Maxwell, você vai pegar poucas equações. Não entre não, que não é cobrado, tá? Eu estou só citando, tá bom? E como não é uma coisinha muito simplesinha, é mais pesado um pouco, bem mais pesado. Então a URCA mantém esse nível aqui, falando sobre a equação de energia de Max Planck e as teorias de de Broglie. Aqui dá demais para você resolver as questões. Até aqui, gente. Tranquilo? São muitos assuntos diferentes. Não vai dar para... a gente já sabe que não dá para pegar todos eles. Alguns você vai dizer, nunca nem vi esse conteúdo, e o pessoal que é, por exemplo, do nono ao segundo pode ficar um pouco... Anotem os conteúdos aí, algumas coisas que vocês possam pesquisar e tudo. Vocês sabem que hoje, principalmente, você tem vídeos, né? E aí, Dudu, quer falar? Que pode dar uma... Eu gosto muito de usar o canal Ciência Todo Dia, porque tem vídeos curtos, não são vídeos longos, onde tem boas explicações de teoria. E tanto a física do Enem quanto a física da URCA tem envolvido essa parte teórica. E é onde tem mais pego no calo de vocês. Às vezes a pessoa diz assim... porque são muitas equações, tem que lembrar de muitos conteúdos. Tem, mas tem a parte conceitual que precisa se apropriar dela, tá? Vamos lá. Próximo. Pronto. Por que eu botei essa questão aqui? Na URCA, na prova da URCA, sempre tem, no mínimo, tem 2 questões de demonstrações. No mínimo tem. São as questões mais complexas, são
Tá? Eu trouxe, não vai tomar esse tempo todo não. Até eu vou dizer, orientar vocês aqui em relação ao que é que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos para a questão. A figura abaixo mostra um bloco de massa M, inicialmente em repouso, no topo de um plano inclinado sem atrito. Melhor ainda, né? Quem estava vendo plano inclinado com atrito, sem atrito, que a gente estava vendo no terceiro, melhor ainda, que diminui o trabalho. O ângulo entre a superfície horizontal e o plano inclinado é igual a θ, onde H é a altura em que se encontra inicialmente o corpo de massa M. Em seguida, o bloco é então liberado, começa a descer o plano inclinado. A aceleração da gravidade, ele diz que é igual a G, ΔS é a distância percorrida pelo bloco ao descer o plano inclinado. E a questão pergunta o seguinte, sem dar número nenhum, praticamente nada aqui, praticamente não tem número, né? Porque ele fala repouso, fala ângulo θ, altura H, a gravidade A, distância ΔS e o tempo T, e não dá nada. Não diz nada pra gente aí. Tem número não, ele diz assim. Agora, olhe para as equações. A primeira coisa que eu peguei quando fui, na época que teve essa edição dessa prova, fui resolver, eu olhei para as alternativas. Vamos lá. Eu olhei para as alternativas e pensei o seguinte, não era para chutar não, né? Era para observar alguma coisa que tem em comum. O que é que tem em comum? Todas têm um radical. Aí você disse, não ajudou em nada, Carlos Júnior? Ajudou. Porque agora há pouco a gente falou sobre a equação de Torricelli. A gente falou em sorvetão. Sorvetão não tem radical não, Carlos. Nós temos expoente 2 e tem um tempo. Então a primeira coisa, olhei para lá e vi vários radicais. Vi que tem ΔS e tem H. São expressões, ó. Pode olhar aí na prova de vocês ou aqui na tela. ΔS, H, G. Ora, o G está no numerador, G no denominador, H no numerador, H no denominador. Então, eu fui pensar aqui. Como é que você faz? Já sei que é uma equação que tem um radical e ele está querendo o tempo. Então, alguma coisa que tenha tempo, o T, a letra T, a grandeza tempo, e tenha também um radical. Aí você diz, parte do repouso. Beleza, partiu do repouso, então tem a velocidade inicial 0. Então é o seguinte, ó, das equações que tem no MRUV, tem V igual a VO mais AT, não tem expoente 2. Tem a equação de Torricelli, ela tem um radical, mas ela não tem o tempo. Qual é o que tem o tempo? O sorvetão tem. Então se eu pegar H igual a H0, VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Tem um T aqui? Tem. Esse H minúsculo eu vou transformar num H maiúsculo. E esse aqui, ó, isso aqui eu vou riscar, ó. Porque é aquela altura ali, ó, que tem. E o ΔS, como é que a gente vai envolver ele, né? Vocês concordam que eu poderia ter feito isso aqui, ó? Eu vou deixar assim mesmo, cortado. Mas se eu fizesse assim, ó, S é igual a SO mais VOT. Eu só vou trocar de letra. Eu posso passar isso aqui para cá. Vai ficar esse menos esse. Ou seja, S menos SO. Carlos, isso é ΔS? VO, isso aqui dá 0, que a gente já cancelou. Então fica A vezes T ao quadrado sobre 2. Então ΔS, deixa eu apagar isso aqui, ficar assim, ó. Vou escrever do lado ali para não ficar muito embaixo, tá? Pronto. Até aqui eu estou trabalhando só com a equação aqui, ó. A gente só tem um problema. Qual é a aceleração adquirida por aquele bloco ao descer? Qual é a aceleração dele? Porque quer o tempo. O tempo, eu quero a letra T. Aqui tem o expoente 2, vai virar no radical. Já tenho, que é o que eu quero lá. ΔS, tem que aparecer, que aparece um ΔS lá. Carlos, nem está aparecendo. Eu nem sei quem é a aceleração. E nas expressões vocês podem ver que aparece aquele Hzão. Para o pessoal do terceiro ano, a gente viu até esses dias como é que se calcula a aceleração de um corpo em queda livre. Um corpo em queda livre, eu posso apagar aqui, né?
Um corpo em queda livre, num plano inclinado, a aceleração no plano inclinado sem atrito. Deixa eu escrever isso. Sem atrito. A é igual a G seno θ. A é a aceleração, G é a gravidade, seno θ. Tem um ângulo ali, não tem? Lembram? O pessoal do terceiro ano está lembrado dessa equação? Eu demonstrei ela lá na aula. Fiz a demonstração, deduzi. Fiz passo a passo. Carlos, o senhor quer que a gente encaixe esse A ali? Quero, mas assim, ó. A igual a G. E o seno do ângulo eu não tenho. Mas qual é a definição de seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? H. Quem é a hipotenusa? ΔS. Pronto. A gente vai substituir essa expressão dentro daquela letra de azul. E a gente vai chegar na alternativa. Tá? Se eu não me engano aqui é a letra C, que a gente vai chegar nela. Então, ó, olha os passos que eu fui. Li a questão, não tem número nenhum. É questão de demonstração. Como é que a gente diz? Lascou tudo. Aí o que é que você vai fazer? Eu olhei para as alternativas, vi que tem um expoente, tem um radical. Radicais, cada letra tem um radical. E tem ΔS. Então eu fui levado a lembrar da equação que me envolvesse essas duas grandezas, ΔS e tempo, que é essa daqui. Vou fazer o seguinte, antes de substituir, eu vou isolar aqui o T, tá bom? Eu vou fazer meio pelos extremos, não vou dizer o passo, porque eu vou fazer logo de uma vez ali. Tá? Então vou fazer meio pelos extremos e vou isolar o T ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. T ao quadrado é igual a 2ΔS sobre A. Se alguém não entender a passagem, me diz. Foi o que ele fez ali. Fiz meio pelos extremos, isolei o T ao quadrado. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, que é do cálculo do plano inclinado, e vou substituir lá onde tem o A. Beleza? Então vai ficar assim, ó. T quadrado é igual a 2ΔS sobre G Hzão sobre ΔS. Pronto, e vou resolver aqui agora a parte de matemática. Isso aqui não é divisão de frações. Vou resolver isso aqui e vou simplificar ao máximo. O T ao quadrado eu vou ficar com ele até o finalzinho. Então vai ficar assim, ó, 2ΔS. Aqui não é GH sobre ΔS. Quando eu inverter vai ficar o quê? ΔS sobre GH. Vê se vocês acompanharam aí a passagem. Eu inverti. Aí você vai dizer assim, professor, vai ficar ΔS ao quadrado. Vai. Vai sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Até aqui o meu amigo Rafael. Beleza pura? Pronto, então tá. Vamos lá. T quadrado igual 2ΔS ao quadrado sobre GH. Pronto. Já está se desenhando ali as opções. Só que quando eu fizer aqui, ó, raiz quadrada disso aqui, ó, o ΔS vai sair do radical. Beleza? Vai sair do radical? Vai, porque ele tem um expoente 2. Então ele sai e os outros ficam. T é igual a raiz de 2GH e o ΔS fora, porque ele saiu do radical. Letra C. Simples não é, porque tem que lembrar e tem a questão do tempo. Então é um tipo de questão que, como eu já falei, pessoal, demonstração deixa por último, deixa para lá. Vai trabalhar questões. Se vocês pegarem a última edição, vocês vão ver que teve algumas questões teóricas de caráter fácil e tem as mais complicadas, que a URCA vai trazer isso aqui.
que é para trazer o diferencial, já que a prova de medicina é a mesma que vocês também vão fazer para os mesmos cursos, com diferença dos pesos, né? A mesma coisa. Então é uma questão de demonstração, típica da URCA, característica da URCA. Toda prova tem, não tem jeito, tá? O negócio ficou meio subindo assim, mas dá certo. É a posição, tá? É o tipo de questão, como eu disse, deixa ela por último, porque aí você pode, se você cometer qualquer erro aqui de passagem matemática, já era aqui na demonstração. Sem comentário. Eu acho que a última é de seno do ângulo limite, e a nona teórica também é mais simples, todas duas, tá bom? Eu vou continuar na mesma ordem, vamos lá. Sobre a natureza da luz, marca a alternativa distante do contexto científico, ou seja, o que é que não está condizente com o contexto científico aqui essas sentenças. Vamos lá. O físico Christian Huygens, em 1678, considerava a luz como constituída de ondas e não por corpúsculo, como defendia Isaac Newton. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Esses caras debateram, duelaram, brigaram, ninguém conseguiu provar nada. Quem conseguiu provar depois, aí vai entrar Max Planck, Maxwell e outros físicos, mas isso é verdadeiro. Então não é a resposta correta, que está, eu quero distante do contexto científico. Beleza, não é. Quanto à teoria ondulatória, quanto à teoria corpuscular, explicam os fenômenos das cores? Sim. O fenômeno das cores foi demonstrado por Isaac Newton, quando ele pegou um prisma e passou a luz por a luz passa pelo prisma e a luz se decompõe. É um fenômeno chamado de dispersão da luz. Como a luz tem teoria ondulatória e de corpúsculo, está correto. O fenômeno da interferência é um processo tipicamente ondulatório, não apresentado, considerando a luz como entidade corpuscular. Quem demonstrou o fenômeno da interferência foi Thomas Young. Sugiro que vocês deem uma olhadinha depois em algum vídeo dele. Fenômeno da interferência, Thomas Young. Tá? Então ele mostra isso aqui também, por questão de tempo, eu vou acelerar aqui, tá? O que é que vai estar errado aqui fora do contexto científico? As ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda variam em metro e quilômetros, são chamadas de luz visível? Não, está errado. A luz visível, a luz que nós enxergamos, ela vai de 380 a 760 nanômetro. Não é quilômetro nem metros. Nanômetro, pequeno. Tá? Nanômetro vai ver aí 10 elevado a menos 9 metros. É a luz visível, é o espectro visível. Abaixo dele, o que é, Carlos? Luz infravermelho. Acima, ultravioleta. A gente enxerga aqui. Nós, seres humanos, eu estou falando. Luz visível para a gente, tá? Para os animais, vocês sabem que variam, né? Eles conseguem entrar dentro do contexto do infra ou do ultra, depende dos animais aí. Mas o espectro visível nosso está nessa faixa. Não quilômetro nem metros. Eu não comentei a letra D, né? Fui direto logo para a letra E, para poder aproveitar aqui o tempo. Pronto. Essa daqui também é para trazer e dizer assim, a física só traz, a prova é toda difícil e tal. E quando você lê uma questão dessa aqui, vou ler daqui, tá? Uma pessoa caminhando no asfalto em um dia ensolarado, vê de longe o reflexo de árvores e outros objetos que ficam próximos do asfalto. E dá a ideia de que é uma poça d'água. No entanto, à medida que se aproxima do local, não se vê a água, mas continua se vendo em um local distante o reflexo de outros objetos e outras árvores. O que explica esse fenômeno? Deixa eu desligar aqui só um minutinho. Alguém arrisca aí? Quem já viajou e pegou aquele sol bem quente, vê que lá na frente... Letra B de bola? Ei. Letra B, né? Então, na prova da URCA também traz questões assim.
Alternativa. A reflexão no asfalto só é possível de longe. Não, de jeito nenhum. Letra C, isso não passa de ilusão de ótica. Isso não é ilusão de ótica. E ele diz na própria questão, quando o ar que está aqui próximo a nós está mais quente do que essa parte aqui superior, nós temos esse fenômeno aí chamado de miragem. Então tem um ar rarefeito, bem quente nessas camadas aqui próximas a nós, e aqui em cima mais frio, ou menos quente, se preferir assim, né, Mariana? Tá bom? Isso se dá esse fenômeno, tá? Não é uma miragem. E a letra D, ó. Com o sol muito quente, a cabeça da pessoa passa a ver coisas que não existem. Então você vê que eles colocaram mesmo assim, ó, faz isso daí que você não vai zerar não. Tá? E 10ª e última, eu queria ter abordado uma questão de espelhos planos ou esféricos ou lentes esféricas, mas acabei trazendo uma de ângulo limite. Ângulo limite, rapidinho, achando o tempo aqui já. Então é assim, a 10ª, dei uma lida aí que eu comento. Seno de L um raio de laser, sabes que o laser é uma fonte de luz monocromática. Monocromática, pessoal, formada só por um tipo de luz, tá? A luz do sol é policromática, formada por vários tipos. Por isso que tem o fenômeno do arco-íris e a dispersão da luz. Se desloca sobre uma superfície de interface entre o ar e um líquido, a luz do laser sai do líquido para o ar. Então, se eu tenho uma luz atravessando dois meios, eu tenho um fenômeno de refração. Lembram disso? Refração, a luz está atravessando dois meios, o ar e um líquido, ele diz aqui. Então, já de cara, refração. Refração tem uma equação chamada lei de Snell e Descartes, que envolve o seno do ângulo. Mas aqui não tem falando, está falando no índice de refração do ar, o índice de refração do líquido, e ele quer saber o ângulo crítico. O ângulo crítico é também chamado de ângulo limite, seno de L. Ângulo limite. Que é N é índice de refração. Índice do menor dividido pelo maior. Então, se você fizer a conta aqui, ó, seno de L, 1 dividido por raiz de 2. Aí você racionaliza, usa a matemática aqui, simplifica tudo, ou multiplica tudo por raiz de 2. Vai dar o quê? Seno de L, raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lá na trigonometria. Qual é o ângulo que tem como valor raiz de 2 sobre 2? 45? Pronto, terminou. Terminou. E é o índice de refração. Se você não decorar, você diz assim, eita, eu lembro que o professor falou que era um índice de refração dividido pelo outro. Agora eu não lembro se é o maior pelo menor. É sempre o menor pelo maior. Tá? Você vai encontrar o ângulo. Por que que é? Só para finalizar. Porque na trigonometria, os senos variam entre 0, 1 e menos 1. Se eu fizer o maior dividido pelo menor, vai dar maior do que 1. Tem alguma coisa errada. Show de bola, deu tempo. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, obrigado. Encerrou aí, foi? Valeu, obrigado.